Nossa meditação hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, Pai amado, eu te peço que o Senhor abençoe a Tua palavra, Senhor, nos dando compreensão e entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É muito interessante essa passagem que nós vamos ponderar um pouco. Pedro, ele tem falado, escrito nos versículos anteriores, sobre a salvação, a graça de Deus que alcançou aqueles que Deus elegeu em Cristo Jesus. E diante desta realidade, Pedro está dizendo aqui no versículo 13, por isso cingi o vosso entendimento, sejam sóbrios. É interessante aqui, porque ele fala sobre cingir o entendimento. Aqui é a linguagem da época, que eles usavam a cinta para amarrar ali as suas vestes, para poder se preparar para uma longa caminhada, ou para uma jornada, ou para alguma coisa. Da mesma forma, o entendimento, nós devemos cingir o nosso entendimento da compreensão da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, que daí então nós estaremos preparados para vivermos a partir da compreensão do que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. Isso é muito interessante, é por isso que ele fala dessa forma. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sejam sóbrios, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro exorta os amados irmãos a se sentirem encorajados, a viverem em santidade, amor e obediência ao Senhor. Pedro mostra aos amados irmãos que eles foram alvos da graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Sede sóbrios, ele fala também, os amados irmãos deveriam considerar os fatos sensatamente, ou seja, sem excesso de emoção e pânico. Ou seja, os irmãos deveriam ser sóbrios diante de tudo aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. E isso seria parâmetro para a forma que eles deveriam viver perante Deus e perante os homens. Na graça de Deus que vos está sendo revelada, ainda fala aqui no versículo 13, no final do versículo 13, fala sobre que na graça de Deus que está sendo trazida, Todas as realizações anteriores que Cristo realizou foram maravilhosas, mas o que está por vir é muito mais formidável. Um dia gozaremos da salvação eterna, nos novos céus e nova terra, onde existirá delícias perpétuas e alegria sem fim. Versículo 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, os moldes dos que foram alcançados pela graça de Deus são diferentes. Por sermos novas criaturas em Cristo, devemos abandonar práticas pecaminosas que são inconvenientes aos filhos de Deus. Ou seja, os moldes que os filhos de Deus devem usar para modelar os seus caráteres, a sua forma de viver, é a palavra de Deus, é os ensinos da palavra de Deus. Não práticas pecaminosas que anteriormente muitos praticavam e viviam. Porém, nós somos tirados desta realidade. Nós tornamos em Cristo nova criatura para vivermos em novidade de vida, para vivermos sendo moldados pela palavra de Deus. A palavra de Deus e o Espírito Santo forja em nós, dia após dia, o caráter de Cristo, a forma de ser e de agir que Cristo viveu e foi. Que nós possamos entender isso. Os nossos moldes são os moldes do Evangelho, que nos molda o caráter e nos assemelhando cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, aqui vai falar sobre aquele que vos chamou. Ou seja, nós aprendemos que o chamado irresistível
que Deus faz na vida do crente é algo maravilhoso. É a iniciativa graciosa de Deus levar efetivamente as pessoas a uma nova vida. Ou seja, Ele nos chamou para uma nova vida, para vivermos em novidade de vida, para vivermos em santidade, em amor para com Ele e para com o próximo. Versículo 16 diz assim: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa palavra grega, né, kadosh, traduzida aqui, significa santo. Do mesmo modo que Israel no Antigo Testamento foi separada por Deus das nações vizinhas para que fosse santa, assim também a igreja deve ser santa, né? A igreja deve se apartar do pecado para servir a Deus vivendo em santidade. Ou seja, assim como no Velho Testamento, Israel foi separada por Deus de todas as nações para ser consagrada, para ser santa, para servir a Deus. Nós, a igreja do Senhor também, foi aqueles que foram eleitos por Deus, escolhidos para a salvação e chamados de forma irresistível para viver uma vida de santidade, separada e buscando santidade na vida, ou seja, separada do pecado e procurando a viver em santidade diária, na presença de Deus e na presença dos homens. Eu quero deixar 3 lições nessa nossa meditação, amados. Primeira lição: somos salvos pela graça de Deus que foi manifesta e operada em Cristo Jesus. Esta é a primeira lição. Segunda lição: devemos ter sempre em nossa consciência o que Deus graciosamente operou em Cristo para a nossa salvação. Ou seja, isso deve estar sempre em nossa consciência, deve estar sempre refrescando a nossa memória, o que Deus operou, a graça que Deus operou em Cristo para a nossa salvação. Terceira lição dessa meditação: devemos viver em santificação perante Deus e perante os homens. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça e nos firme cada vez mais em sua maravilhosa palavra.